Não ajuda. Aqui, Jorge Simões. A coceira na garganta dá uma coisa horrível. Eu não Não paro é? de tossir. Diz que a nova negócio da Covid é tosse não, é coceira e outro lance aí. Quer dizer, eu pensei que É fosse o tosse, quê? mas não. Os novos, como é que fala que a Covid está apresentando agora? É de outra forma diferente. Eu sei que a tonteira é uma, tem um lance da garganta, não sei bem o que é. Esqueci, é Margareth que sabe. É assim que a nova Covid está se apresentando. Bom, Ah, é? Bom, no começo ela era garganta, né? No começo era garganta. Se bem que quando eu tive, eu fiquei com uma dor de garganta que parecia que estava enfiando um prego na minha garganta. bom, Entendeu? quem vai fazer a pressa? Já está na hora. Peraí, deixa eu só ver. Conseguiu receber o meu chamado, Jorge? Sim, ele só tocou aqui no celular. Acho que eu vou ter que. Ah. É, Se ele só tocou no celular é porque o outro tá ruim. eu vou ter que reinstalar o Skype. Uhum. Do celular, do computador? É. Ah. Eu vou deletar ele e vou. Uhum. Peraí, só um instantinho, que agora que eu vi que a bateria tá fraca, tô colocando aqui o carregador. Essa tomada aqui, ó, tomada meio mandrake. Tem hora que funciona, tem hora que não. Deixa eu ver, tá funcionando. Bom, eu que vou fazer a prece. Seu Roberto, Jorge, quem vai fazer a prece? Pode fazer você mesmo, já que você se ofereceu. Então vamos lá, vamos fechar nossos olhinhos e vamos agradecer por mais um dia que se encerrou, por todas as coisas boas que nos aconteceram, as que para nós não pareceram tão boas, mas que foram necessárias. E vamos agradecer por mais uma noite que chega e por mais uma oportunidade de estarmos reunidos e estudar o livro Paulo e Estevão. Quantas informações, quantas histórias, mexendo com a nossa imaginação, com os nossos pensamentos. Quantas informações. Vamos, nesta noite, aproveitar que este livro é tão rico, tão iluminado, e nesse círculo que nós formamos, nós vamos criar uma luz poderosa, mesmo que seja mínima, e que vai alcançar a todos os lugares e todas as pessoas que passam por algum tipo de necessidade nesta noite. Seja ela de que forma for, física, espiritual, emocional, doença, financeira, não importa. Essa luz tem o poder de atender a todos de acordo com suas necessidades. E vamos levar esse foco de luz especialmente até a nossa irmã Patrícia. Não importa que ela esteja tão distante de nós, o nosso pensamento e o nosso coração, neste momento, está com ela. E nós temos a certeza que os espíritos mensageiros, ceareiros, emissários, trabalhadores da seara do Cristo, encarregados de auxílio, haverão de estar com ela, trazendo para ela o equilíbrio e a harmonia de funcionamento do seu corpo físico e dos centros de força do seu perispírito. E que logo, 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 ela esteja novamente em sua casa, acercada dos seus filhinhos queridos, de seu marido e de sua querida mamãe.
amigos queridos, eis que esse é um estudo tão querido de todos, foi tão esperado por nós, e é chegado o momento de dar início. Unidos, seguiremos sempre juntos nesses estudos tão importantes e tão edificantes. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, Zé. Boa noite a todos. Hoje Boa nós noite a estamos todos. falando de Mas, Consuelo, você está no mudo e está falando? Como assim? Eu estou entendendo. Oi? Fala de novo. Não Fala, estou te ouvindo. fala. Mas Não está estou te ouvindo. mudo. Então, quem é que está no mudo? Eu não estou no mudo. Está dizendo que você está no mudo. Não está mais não. Pronto. Melhorou? Ah, melhorou. Está me ouvindo? Agora tô. Acertei aqui tá. o botãozinho. Então, eu falei assim, como que ela não está me ouvindo? Eu não estou no mudo. Bom, boa noite a todos. Bom, o seu Roberto começou, caiu. Quando a Consuelo, né, falou, agora está me ouvindo, aí eles respondeu, agora eu estou. Me lembrou daquele Saraiva. Agora eu estou. Agora. Bom, nós estamos no livro velho, na página 94, no primeiro parágrafo. No novo, Lisa. No novo, nós estamos na página... Fechou, peraí. Já ia falar, a página fechou. 86. 86. Depois de uma pausa, é isso? Isso, exatamente. Vai dar um make-off primeiro. Não, bom, boa noite, Zé Roberto. O Paulo foi ter o seu primeiro contato com Cristo, né, através de Estevão, e não gostou do que ouviu. Né? Não gostou do que ouviu, quer ter um bate-boca com Estevão, que era normal entre os judeus isso, né? Tanto que Jesus fala, Estevão vai falar aqui, né? Que, né, como ele vai falar sobre a questão das contendas e dos fermentos, que os discípulos fugissem do fermento das discórdias. Né? Isso foi em relação aos fariseus. Jesus fala que eles tinham essa mania, rasgava a roupa, se rolava no chão, era um negócio de doido. Né? E é sério. É sério, sei. Eu li isso naquele livro Zelota. Pois é. Mas Saulo, que ainda estava habituado aos velhos hábitos, né, não estava aceitando isso. É aquela música do Nando Reis, que a menina canta, que a Célia canta, né? Quando o segundo sol chegar, para realinhar a órbita dos planetas. Quer dizer, as ideias estão desalinhadas, vem uma nova ideia, a aceitação é complicada, né? A pessoa não compreende que pode haver dois sóis, ou seja, duas ideias, sendo que uma sempre é complementar a primeira, né? Vem a terceira que é complementar a segunda, e assim sucessivamente. A evolução da humanidade é assim que se faz. É o progresso, né? É o progresso. Então, mas é difícil, né? A gente está preso àquelas ideias antigas e aceitar realmente é meio complicado. Mas com o tempo a gente vai aceitando, né? Mas no início é esse choque aqui que o Saulo está tendo. Né? Então é isso aí, né? Começou, né, o Saulo querendo briga, o Estevão fugindo da briga, e vamos embora lá, vamos lendo. Então, vamos lá. Livro Paulo e Estevão, tá? Nós estamos no capítulo 10, né? Não vi mais, né? Eu também não, tenho que olhar. Eu me Tem perco que nisso olhar. aqui. É o Eu 5, também. aliás. Às 5. 5. Olha só, no capítulo 10 a gente está lá Maior, no tá mundo certo. maior. Que aquela tá menina agora certo. que tá com problema, tem dinheiro, tem tudo, mas é meio complicado. Pois é. É porque cada sexta é uma coisa, eu fico meio... Então, ali Paulo Esteves, Psicografia de Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no livro novo, página 86, tá?
é o primeiro parágrafo da página 86. E no livro antigo é? 89, o último parágrafo. Porque na página 86 só tem um parágrafo, que é esse que começa com depois. O meu estou marcado aqui hoje. É o último parágrafo da página 89. Então, qual é o parágrafo aí, Elisa, do seu? Não, depois de uma pausa. Você tem o livro antigo ou novo? No antigo, 94, primeiro parágrafo. Depois de uma pausa. Nós estamos aí, senhor Roberto. Desculpa. É que está marcado errado. O marcador está errado. Agora é que se... O senhor não notou. Teve uma pausa para continuar, o senhor não notou. Teve. É que a pausa foi muito longa e eu me perdi. Pois é, 15 dias de pausa dá para qualquer um se perder. Tá, vamos lá. Agora foram muitas saídas e entradas. Já me achei. Ô, Zé Roberto, boa noite. Oi, boa noite, Zé. Faltava só você falar. Faltava só você falar no meu ouvidinho. É que foram muitas entradas e saídas. Cada vez que ele cai, a pausa aumenta. Aumenta. Boa noite para todos aí. Estou ouvindo todo mundo. Boa noite. Depois de uma pausa, o doutor da lei já se erguia para revidar, quando Estevão continuou. Agora, irmãos, peço vênia para concluir minhas palavras. Se não vos falei como desejáveis, falei como o Evangelho nos aconselha, arguindo a mim próprio na íntima condenação de meus grandes defeitos. Que a bênção do Cristo seja com todos vós. Olha só, isso aí é uma frase muito forte. Se não falei como desejáveis, ou seja, a gente quer ouvir uma coisa, a gente ora pedindo uma coisa, né? Mas aí vem assim, mas falei como o Evangelho nos aconselha. Né? Não é o que a gente quer, o que a gente pensa, o que a gente determina. É uma coisa, né? A gente bate muito de frente no nosso dia a dia, nós mesmos no Evangelho. Né? A gente acha até, tal, uma prece, eu estou fazendo a prece, não está dando certo. Quem somos nós para determinar, né, o que está acontecendo conosco, ou até com alguém querido nosso, né? Quem somos nós para determinar se tem que dar certo ou dar errado? Né? Os desígnios são do alto. E isso aqui que ele fala é isso aí. Se eu não vos falei como desejáveis, como o Evangelho aconselha. E nós temos que ter essa consciência aí, né? E ele completa, arguindo a mim próprio na íntima condenação dos meus grandes defeitos. Aí eu penso assim, se Estevão tinha defeito, desculpe nós. Eu não quero nem pensar nisso, né? Não precisava nem tocar nesse assunto. Você não quer saber quantos não, né? Não quer saber quantos não, né? Não precisava nem ter tocado nesse assunto. Vamos lá. Antes que pudesse abandonar a tribuna para confundir-se com a multidão, o futuro rabino levantou-se de chofre e observou enraivecido. Exige a continuação da arena. Que o pregador espere, pois não terminei o que preciso dizer. Ele era o doutor Saulo, o futuro rabino, ele era muito importante, né? Mas daqui a pouco nós vamos ver, né? E isso aí tudo foi trabalho do Cristo, tá? O Estevão foi para lá para cutucar ele mesmo, mas não é que o Estevão foi para lá cutucar ele. O Estevão já era cristão antes de conhecer o Cristo. Essa é a grande realidade. E vai batendo de frente nas ideias do Saulo, né? Vamos lá. Né? Arenga. Estevão replicou serenamente: não poderei discutir. Por quê? Perguntou Saulo, irritadíssimo. Estás intimado a prosseguir. Amigo, elucidou o interpelado calmamente,
O Cristo aconselhou que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se tendes alguma acusação legal contra mim, responde-a sem receio e vos obedecerei. Mas, no que pertence a Deus, só a Ele compete arguir-me. Entenderam a resposta legalzinha que ele deu? A lei legal do homem é a lei de César, a lei do mundo. Então, se nós infringimos a lei de Deus, a lei do homem, quer dizer, há o direito do homem reclamar e nós sermos julgados mesmo pelo homem, né? Se eu vou ali e roubo, se eu, né, me prendem, eu desculpe, eu roubei, mas nada mais justo do que eu responder por isso. Eu sou responsável por isso. Mas o que ele coloca aqui é o crime da consciência. Olha só o que ele fala aqui, né? Mas no que pertence a Deus, ou seja, a nossa consciência, só nós sabemos o que está acontecendo lá. Então, o que pertence a Deus, né? Vem essa, entre aspas, o crime da consciência, ou seja, a gente sabe que está errado, mas ninguém está vendo. Né? Só quem tem direito a essa arguição, quem é? E ela vai ser a nossa própria consciência. Aquele famoso filminho, né? Geralmente, quando a gente ainda se arrepende que ainda está na boa, com saúde, tal, é uma beleza, que a gente quer consertar. Mas se não, né, deixar para o último momento, na hora daquele filminho ser gravado, a gente vai lembrar disso tudo. Aí começa ali o embate da consciência. Conhece, né, a lei de Deus nos arruína. Fala. A lei de pensar e a liberdade de consciência. 833 e 835. Por aí. Por aí. Quer ler a pergunta, Elis? Ou vamos embora? Fala aí, 883 o quê? 3. Desculpem, hoje o negócio aqui está bravo, da dona Sinusite. Tá muito bravo. 83483. Ah, peraí. 833. Verdade. 833. A liberdade de pensar. E a 834 também. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Respondem os espíritos. Do pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como opor-lhe peias. Pode-se lhe deter o voo, não aniquilá-lo. Por aí, agora a 834 que vai A ser... 834 é que é responsável o homem pelo seu pensamento? Perante Deus, é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou o absolve, segundo a sua justiça. Eu coloco ali. Ele errou contra o homem é justo. Dai a César o que é de César. Se lembra também da passagem da moedinha? Que Pedro fala assim, os cobradores de impostos estão aí, aí Jesus vai ali e pega aquele peixe, tem um peixe ali, né? O Pedro joga lá o anzol no lugar certinho, pega o peixe. Ele abre o peixe, que dentro do peixe tem uma moedinha. Aí Pedro escreve, mas é para pagar o imposto, Senhor? E Jesus fala assim mesmo, importa não constrangê-los. Ou seja, a lei do homem tem que ser respeitada também. O mais absurdo é que se ela esteja colocada. Porque a partir do momento que, né, tipo assim, Constituição, foi feita a Constituição, tem que seguir a Constituição. Ah, mas está errado. Então, depois de ver que realmente está errada, né, um estudo bem rigoroso do negócio e tal, tiver que fazer alguma modificação, deve-se fazer. Lá nos Estados Unidos, a Constituição ainda é da época daquela guerra civil que houve, né? Desde aquela época é uma Constituição só, eles não vê necessidade de mudar nada. Quer dizer, é a lei do homem lá é respeitada também, bem respeitada, né? Eles respeitam mesmo a fundo. Fizeram uma coisa simples, sem muito, né? E está lá, até hoje. Então, eu estou dando um exemplo de Constituição, mas isso é para tudo, tá? Para Código Penal, etc. A lei do homem tem que ser respeitada.
Não importa, né, se está certo ou errado. Se estiver errado, com o tempo ela mesmo vai se, né, anular, vai ser trocada por outra, corrigida, né? É isso que o nosso amigo Estevão deixou bem claro para o Saulo, e ele entendeu, ele compreendeu. Vamos lá? Tão alto espírito de resolução e serenidade quase desconcertou o doutor do Sinédrio, compreendendo, porém, que a impulsividade somente poderia prejudicar-lhe a clareza do pensamento, acrescentou mais calmo, apesar do tom imperioso que deixava transparecer toda a sua energia. Mas impulsividade, essa palavra é impulsividade, né? Somente poderia prejudicar a qualquer um de nós, né? Isso não. Ele ainda teve um tempinho para ter esse lampejo de inteligência, né? Tá? Vamos aprender, gente. Que na hora da impulsividade a gente faz e fala um monte de coisa que não devia fazer, né? E depois vem o remorso. O arrependimento. Né? Vamos lá. Mas eu preciso elucidar os erros desta casa. Necessito perguntar, e a vez de responder-me, bem assim, arrogante. No tocante ao Evangelho, replicou Estevão, já vos ofereci os elementos de que podia dispor, esclarecendo o que tem ao meu alcance. Quanto ao mais, este templo humilde é construção de fé e não de justas casuísticas. Eu estou vendo outro termo, não sei aonde. Casuísticas. Eu estava lá, por isso que eu conheço a palavra naquela época. Criador de casa. Isso. Jesus teve a preocupação de recomendar a seus discípulos que fugissem do fermento das discussões e das discórdias. Eis porque não será lícito perdermos tempo em contendas inúteis, quando o trabalho do Cristo reclama o nosso esforço. Sentiram? Temos só abrir a boca e ainda fala que é cheio de defeitos, meus grandes defeitos. Eu não quero falar mais sobre isso. Seu Roberto, meio assim como nós falamos, seu Roberto. Será que o primeiro defeito dele é não gostar de confusão, de contenda? Sempre o Cristo, sempre o impostor, trovejou Saulo carrancudo. Minha autoridade é insultada pelo vosso fanatismo, neste recinto de miséria e de ignorância. Mistificadores, rejeitais as possibilidades de esclarecimento que vos ofereço. Galileus incultos, não quereis considerar o meu nobre cartel de desafio. Ai, meu Deus! Saberei vingar a lei de Moisés, da qual se tripudia. Recusai a intimativa, mas não podereis fugir ao meu desforço. Coitado dos galileus, né? Tudo galileu. Pobre, burro, inculto. Meu Deus. Essa hora, cadê o Sansão, que era galileu? Né? Sansão, todo mundo. Pegava a queixada do burro lá, do bode, sei lá, da mula, né? E matou 1000 homens com a queixada só de uma mula. Ou imagina se essa queixada fosse de ferro, era de osso, né? Então, vamos lá. Aprendeis a amar a verdade e a honrar Jerusalém, renunciando ao Nazareno insolente que pagou na cruz os criminosos desvarios. Recorrei ao Sinédrio para vos julgar e punir. Recorrerei ao Sinédrio para vos julgar e punir. O Sinédrio tem autoridade para desfazer vossas condenáveis alucinações. Caraca. Bom, só explicando, o Sinédrio não era o parlamento da época. Já falamos várias vezes aqui que Israel era uma teocracia, Deus, cracia, governo de Deus, ou seja, a constituição deles era a Torá.
E aí, o que é que ele acha? Que está mexendo na Torá. É isso? Não é nada disso. Jesus me falou, né, não vim descumprir como é que ele fala? Não vim descumprir. Destruir as leis. Não vim destruir as leis. E fazê-las cumprir. Vim fazê-las cumprir. Então, o Sinédrio era o responsável por isso, porque o que era o Sinédrio? É uma coisa até interessante. O Sinédrio tinha um dirigente, digamos assim, que seria o Caifás, na época de Jesus, né? E depois vinham os príncipes, tá? Que eram 12. Né? E esses 12, cada um também tinham os seus ajudantes, digamos assim, tá? Que era também mais uma certa quantidade. Não, desculpa, eram 6 príncipes e 12 ministros para cada príncipe. Se a gente pegar a Constituição de Nosso Lar, estamos falando dela, né? O governador, os 6 departamentos representam os 6 príncipes e cada departamento tem 12 ministros. Tá? Então, isso aí era o Sinédrio. Dizem as fofocas espíritas que esse também é o sistema que Jesus se utiliza. Tá? Ele, 6 ministérios, 12 ministros para cada um chefe e 12 ministros para cada um, né? É mais ou menos o mesmo sistema que ele se utiliza. Sendo que desses ministros que já reencarnaram na Terra, somente 3. Krishna, Sócrates e Buda. Tá? São fofocas espíritas. Né? É interessante isso, né? Alguém quer falar alguma coisa ou vamos embora? Não, é Zoroastro. É Zoroastro? Buda, Zoroastro e Sócrates. Sócrates. Então não é Krishna é outro papo lá, mas o Chico fala em Buda, Zoroastro e Sócrates. Isso até quem traz isso é o Chico, né? É naquela cartinha famosa da entrevista que ele para LBV em 1954, né? Tem essa cartinha famosa, essa entrevista famosa, né? Tem procurar na internet e acha. Tudo só devido ao Ramatiz, né? Que o Ramatiz usou um nome também de um grande espírito, né? E o Emmanuel confirmou esse espírito que o Ramatiz fala realmente é grandioso, né? Legal. Bom, vamos lá. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Assim concluindo. Alguém se acha, não? São um dos enviados de Jesus também, lá do Ministério de Jesus? Tá bom. Ué, se achar, todo mundo pode achar o que quiser. Vamos lá. Assim concluindo, parecia possesso de fúria. Mas nem assim logrou perturbar o pregador, que lhe respondeu de ânimo sereno. Amigo, o Sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo. Outra bufetada sem mão. Hein? Outra bufetada sem mão. É o que nós acabamos de ver sobre a questão da liberdade de pensar. Nós podemos ser torturados, acontecer o que for, tal, mas o pensamento e o coração ninguém domina. É a questão da lei do homem, a lei de Deus também, né? Por aí. É outra bufetada, né? É a pergunta 4 do livro dos Espíritos. Ela encaixa também aí. Quer ver a pergunta 4 aqui? Você acabou de comentar isso há poucos minutos atrás, quando você falou da consciência lá, que é a 834, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma, que é a lei dos homens. Por exemplo, a matemática tem o seu axioma, a sua lei. A química tem a sua lei. E assim sucessivamente. Inclusive, fala isso aqui, aquela pergunta. Não, deixa. A gente vai ficar muito tempo preso nisso aí.
Vamos lá. Seria a 837 que vai falar também sobre isso, que às vezes as pessoas querem constranger o outro a pensar, tal, mas vamos deixar isso para lá. Vamos para lá. Beleza. Alguém quer comentar mais alguma coisa aí? Então vamos embora. Dito isso, desceu da tribuna com a mesma humildade, sem se deixar empolgar pelo gesto de aprovação que lhe endereçaram os filhos do infortúnio, que ali o ouviam como um defensor de sagradas esperanças. Não, tá. Alguns. Pode ir? Pode ir. Alguns protestos isolados começaram a ser ouvidos. Fariseus irritados vociferavam insolências e remoques. A massa agitava-se, prevendo atrito iminente. Porém, antes que Estevão caminhasse 10 passos para o interior, junto dos companheiros, e antes que Saulo o alcançasse com outras objeções pessoais e diretas, uma velhinha maltrapilha apresentou-lhe uma jovem pobremente vestida e exclamou cheia de confiança: Senhor, sei que continuais a bondade e os feitos do profeta de Nazaré, que um dia me salvou da morte, apesar dos meus pecados e fraquezas. Atendei-me também por piedade. Minha filha emudeceu há mais de um ano. Trouxe-a de Dalmanuta até aqui, vencendo enormes dificuldades, confiada na vossa assistência fraternal. Agora que pegou. E olha que o Estevão vai pensar que, olha só como ele era realmente um cara sensato, olha lá. O pregador refletiu, antes de tudo, no perigo de qualquer capricho pessoal da sua parte. E desejoso de atender a suplicante, contemplou a doente com sincera simpatia e murmurou: De nós... Ele já tinha feito algumas curas. Fala lá um pouquinho, ele já tinha feito alguma coisa. Mas, naquele momento ali, já imaginou? Ele fala, tá, vamos orar aqui, por favor, fale. E a menina fala, quer dizer, capricho pessoal. E aí que o cara já estava lá, tinha um cara ao lado dele babando, com os olhos cheios, injetados de sangue, querendo estrangular ele. Não é isso? E se ele faz isso, cara, ali acabava a história. Mas Exatamente. Se ele fizesse alguma coisa, aí o bicho ia pegar de vez. dentro do capricho pessoal, ia pegar. Vamos lá. De nós, nada temos. Mas é justo esperar do Cristo as dádivas que nos sejam necessárias. Ele, que é justo e generoso, não te esquecerá na distribuição santificada da sua misericórdia. E como, atuado por força estranha, acrescentava: hás de falar para louvor do bom mestre. Aí os tambores na. Ai. Então viu-se um fato singular que impressionou de súbito a numerosa assembleia. Com um raio de infinita alegria nos olhos, a enferma falou: Louvarei ao Cristo de toda a minha alma eternamente. Aí. Ela e a genitora, tomadas de forte comoção, caíram ali mesmo de joelhos e beijaram-lhe as mãos. Estevão, entretanto, tinha agora os olhos mareados de pranto, profundamente sensibilizado. Era o primeiro a comover-se e admirar a proteção recebida, e não tinha outro meio que não o das lágrimas sinceras para traduzir a intensidade do seu reconhecimento.
Ele vê que ele nada fez, né? Ele foi um simples instrumento. Por isso que ele também se emociona, né? Eu penso, sou eu, né? As outros que eu curo também, tá? Mas meia dúzia, Tá. faço isso. Ai, ai. Sou humilde. Vamos lá. Humilde, né? Humilde. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Senão eu vou Acho que a seguir. prima quer falar que a prima também é humilde, Consuelo também é humilde, né? Depois dessa humildade toda, eu vou ficar calado. Isso. Eu vou arriscar aqui para o aprendizado meu pessoal. Estevão, me parece aqui que ele era rico em energia magnética, né? E efeitos físicos ocorreram ali, né? Obviamente, bem assistido. Não só ele. Quem sabe até o Paulo foi um doador, nós não sabemos. Sim, né? Pode ser. Né? E essa energia magnética foi utilizada a benefício. A garota em final de resgate foi merecedora. Eu entendo assim. Se não tivesse em final de resgate, ela não repararia esse passado aí. Não, mas, o Jorge aqui também tem um lance que fala assim: minha filha emudeceu há mais de um ano, ou seja, ela ficou muda, né, num lance, né? E aí a gente se lembra do cego da piscina do Siloé, aquele que Jesus cospe no chão, faz o barrinho lá com a saliva, passa lá do Siloé. E o pessoal fala, né? O senhor pergunta a Jesus se esses foram os pais que pecaram, tal. Jesus fala, não, esse aí veio assim para realmente mostrar a graça de Deus, ou seja, era um missionário, veio sofrendo, apanhando, para, em determinado momento, cruzar na frente de Jesus e receber, entre aspas, né, a graça da cura da cegueira. Né? Quer dizer, ou era uma dívida muito pequena, né? Só um ano de. Ou então ela realmente estava ali para também ajudar o Estevão, né? Também pode ser isso, né? Mas é muito forte. Estevão era um médio de cura também. Aliás, como todos os outros apóstolos eram, né? Mas eu acho que teve mediunidade, o maior de todos foi Filipe. Filipe dava um pingo d'água, gente. No Atos dos Apóstolos que a gente vê isso. O Filipe, ele e as duas filhas. Ainda tinha duas filhas que também eram fora de série. Quem mais Pode ir? quer? Oi? Fala, Zé. Não, a gente tem que lembrar também que os dois apóstolos não faziam nada disso, né? Homens de pouca fé e tal, né? E por quê? Eles não tinham o complemento da moral, né? Da fé realmente moralizada, né? Que o Estevão tem, né? E todos aqueles que curavam depois de Estevão, até mesmo Paulo depois passou a curar, por quê? Porque teve a fé, a fidelidade em Jesus, né? E um atributo também, a sua moral grandiosa, né? Que ele adquiriu através dos ensinamentos de Jesus, né? E que os dois apóstolos, para fazerem isso depois, Pedro e tudo mais, demoraram muito até entenderem, né? Então tem essa parte aí, né? Isso também, tem isso também. Mas vai ficar todo mundo depois, vai, né? Aqui Não dá pelo asa ar, a cobras, né? não, o João já tinham curado um aleijado na porta formosa do templo, né? No capítulo 3 do Atos. Foi a única cura que tem deles antes do Estevão, né? Depois do Estevão, o negócio muda totalmente, né? Mas é isso mesmo, né? Depois fica todo mundo realmente, né? Que aí realmente a doutrina cristã entra neles, né? Entra. Passam a entender o que Estevão começou a entender. Quer dizer, Estevão entendeu antes deles. Esse foi, esse foi o grande lance. O de Estevão, né? Eu já entendia lá, lendo o Antigo É, Testamento, entendia, o negócio. o cara já chegou entendendo.
Isso que Emmanuel fala no início, aqui no prefácio do livro, né? Sem Estevão não haveria Paulo. Sim, com certeza. Ele cutucou Paulo. Paulo está aqui doido, então vamos ler agora o que o Paulo está querendo fazer com ele aqui. Vamos lá, agora começa a pegar fogo. Os fariseus, que se aproximavam no intuito de comprometer a paz do recinto humilde, recuaram estupefados. Os pobres e os aflitos, como se houvessem recebido um reforço do céu para o êxito da crença pura, encheram a sala de exclamações de sublime esperança. Oh! Agora vem o que está acontecendo. Aí eu acho legal que o Paulo, deixou o Emmanuel. O Saulo. Paulo deixou o Emmanuel essa informação para a gente, que passou dentro dele como Saulo, né? O Paulo. Tá, entendi. Olha só o que vai falar agora. Que isso é permissão, logicamente, do apóstolo. Ele não escondeu nada. Ele quis mostrar quem era ele, né? A gente vê o tamanho da mudança dele. Né? Olha só o que vai falar agora. Saulo observava a cena, sem poder dissimular a própria ira. Se possível, desejaria esfrangalhar Estevão em suas mãos. Nossa. Na hora que ele estava escrevendo lá, deve ter dado gargalhadas. Que é isso? Não, Emmanuel. Pô, Paulo, que é isso, chefe? Vou botar isso lá no livro. E o. Não, cara. Tá engraçado. É verdade. Uma coisa assim, né? Pô, olha só como é que eu era lá. Né? Meu Deus do céu. Esfrangalhar. Pegar pelo cangote assim. Eu sei, No entanto. Seu Roberto, Lurdinha, Prima e Consuelo. Vocês estão vendo? O que é que está vendo? Vocês estão tão calados. Não, estou observando, estou pensando aqui. O Saulo, nessa altura dos acontecimentos, estava com vontade de esfrangalhar o Estevão, porque ele estava vendo que era uma verdade que ele não poderia consumar e não poderia ser contra. É o sentimento dele. Ele já não tinha uma semente plantada dentro dele, senão não aconteceria. A semente estava se revelando nesse instante aí para ele, no sentimento dele. Na mente dele, estava se revelando aí. Tipo, estou perdendo minha razão. Exatamente. Eu estou com força nessa luta para esse combate, né? Essa é a grande realidade. Exatamente. No entanto, apesar do temperamento impulsivo, chegou à conclusão de que um ato agressivo levaria os amigos presentes a um conflito de sérias proporções. Olha aí, tá vendo? Ele refletiu antes. Ele recebeu um toque, uma catucadazinha. Não faz porque você vai virar a mesa aí. E aí, deu certo, né? Refletiu igualmente que nem todos os adeptos do caminho estavam, como o pregador, em condições de circunscrever a luta no plano das lições de ordem espiritual e, de certa maneira, não recusariam a luta física. Aí que Estevão está começando a chamar a atenção dele. Que ele vê que Estevão era inteligente demais. Né? A condição espiritual do Estevão era muito elevada. Isso ele vai se lembrar desses momentos aqui a caminho de Damasco, na famosa queda lá do camelo, que todo mundo acha que foi ali porque ele caiu do camelo, que aceito Jesus. Não, aqui está começando a aceitação. Essa briga que o Estevão e Abigail vai, né, fazer ele travar com ele mesmo. A espada que Jesus promete, né, é essa. Realmente ele vai usar essa espada. E aquela queda foi simplesmente assim, me rendo. Mas vamos lá. Ele estava esperando que o Estevão continuasse aquela pendenga com ele, aquela discussão, e aí ia chegar ao ponto de um se rasgar na frente do outro, arrancar a barra da túnica e tudo mais. De relance, notou que alguns estavam armados, que os anciãos traziam fortes cajados de arrimo e os aleijados exibiam rijas muletas.
A luta corporal naquele recinto de construção frágil teria consequências lamentáveis. Procurou coordenar melhores raciocínios. Teria a lei ao seu favor. Poderia contar com o Sinédrio. Os sacerdotes mais eminentes eram amigos devotados. Lutaria com Estevão até dobrar-lhe a resistência moral. Se não conseguisse submetê-lo, odiá-lo-ia para sempre. Na satisfação dos seus caprichos, saberia remover todos os obstáculos. Bom, aí tá esse pedacinho desse parágrafo, mostra para gente como Estevão já abalou ele. Eu vou odiá-lo para sempre, se ele, né? Vou dobrar-lhe a resistência moral e tal. Ou seja, já mexeu com ele. Tá? Já está realmente incomodando muito ele. E esse foi o grande papel de Estevão, realmente. Incomodá-lo. Incomodá-lo. A sementinha estava lá. Né? Plantar, regar para ela eclodir, não é isso? É o que o Estevão está fazendo. Está mexendo nesse terreninho aí, tá? Ele já estava chegando a uma realidade, né? Ele já estava chegando a uma realidade. Só que ele não aceitava essa realidade e também, ao mesmo tempo, tinha uma sementezinha de inveja. Por que ele faz isso tudo e eu não posso fazer também? Né? Eu não posso fazer porque está todo mundo de muleta aí querendo me pegar de pau. Né? Ele foi muito inteligente e intuído. Ele foi muito inteligente e foi intuído também, né? Para que não reagisse da maneira que ele estava pensando em fazer. Né? Eu acho que a gente agora tem que sair com esses cajados de arrimo aí, viu, senhor Roberto? Para a gente se proteger na rua. É mesmo, é mesmo. Reconhecendo que Sadoc e mais 2 companheiros iam iniciar o tumulto, gritou-lhes em voz grave e imperiosa: Vamos-nos! Os adeptos do caminho pagarão muito caro a sua ousadia. É aquela história. Isso aí eu não vou fazer nada agora, mas tu vai ver depois o que vai te acontecer. Né? É o pensamento dele naquele momento. Não, e odiá-lo para sempre é muito forte, né? Porque muito sempre forte. É uma coisa que a gente não tem noção quando acaba, né? É. Mas é isso aí, estava abalado. Vai falar agora nesse parágrafo aí, vamos lá. Nesse momento, quando todos os fariseus se dispunham a lhe atender à voz de comando, o moço de Tarso notou que Estevão se encaminhava para o interior da casa, passando-lhe rente aos ombros. Coitado do Estevão, viu? Ai, meu Deus. Mas agora Saiu uma virtude de mim. Agora olha o que vai falar aqui. O Emmanuel vai falar do Saulo. Aqui que está o lance. Olha só, Saulo sentiu-se abalado em todas as fibras do seu orgulho. Estevão fez uma bagunça dentro do cara tremenda mesmo, né? E nós também, de vez em quando, passamos por essa situação. Algo mexe tanto com a gente que a gente realmente se sente, né? Isso é para cada um de nós, né? E é bom. Isso é bom acontecer mesmo. Porque vai nos dar força, né? Até para a vida. A gente vai mudar de opiniões algumas vezes. Ou não vai mudar, mas vai ter a certeza que, né? Porque vai muito pensar no assunto. Não posso estar errado, né? E aí por diante. Não, estou errado, tenho que mudar, tenho que me modificar. Eu só acho que você deve mudar de vez em quando, tá? Porque né, em todas as fibras do seu orgulho. E nós temos muito mais fibras orgulhosas do que ele, tá? Porque ele já conseguiu anular essas fibras orgulhosas. A gente ainda continua com elas. Sim. E só aumentando. Só aumentando. Agora é o que vai falar agora. Ai. Peraí, até me perdi. Fixou quase com ódio. Fixou quase com ódio. Mas o pregador
compreendeu-lhe com um olhar Pois sereno e amistoso. foi, Olha só. o cara está olhando para mim Não, aí. compreendeu-le não. Peraí, vamos ler de Respondeu-lhe. novo. Fixou quase com ódio, mas o pregador correspondeu-lhe com um olhar sereno e amistoso. Quer dizer, eu envio o ódio e você me envia coraçõezinhos, entendeu? A gente está vendo que realmente o Estevão teve uma missão grandiosa, né? Você está vendo que o negócio realmente foi, né? Mas tudo foi que planos lá de cima, né? Sem os dois saberem, mas já tinha vindo mais ou menos assim, ó. Se ele cara começar a sair fora lá no meio do caminho, tu tá atento, hein? É como é que Estevão foi para Jerusalém, né? A coincidência, o acaso, É. né? Curou um, ficou doente, foi parar na casa do caminho, quer dizer, a gente vê que há um plano divino para tudo, né? Para tudo há um plano divino. Vamos lá? Tão logo se retirou o jovem doutor da lei com os companheiros numerosos que não conseguiam disfarçar o seu despeito. Os apóstolos galileus passaram a considerar com grande receio as consequências que poderiam advir do inesperado episódio. No dia seguinte, como de costume, Saulo de Tarso, à tardinha, entrava em casa de Zacarias, deixando transparecer na fisionomia a contrariedade que lhe ia no íntimo. Bom, aqui tem uma coisa interessante, né? Quando a gente está assim na rua, que tem alguns, não, probleminha e tal, passa o dia ali e tal, mas quando chega em casa, o que é que a gente quer? Um desabafo, né? Desabafar, né? Hum. Não é isso? Principalmente filho, né, Elisa? Entendeu o que eu estou falando? Sim, Então, né? Para sim, todos. a Não, né? Cristina é bem assim. Às vezes eu não queria nem, eu queria prestar atenção em outra coisa, ela não parava de falar. Então, não, então veja bem, quem é a família de Saulo naquele momento? Né? Que ele morava longe do pai. O pai morava lá em Tarsus, lá na Turquia, né? Hoje Turquia, naquela época era Cilícia, né? E ele Era uma dos precisava, fariseus. né? Ele precisava conversar com alguém. E quem era a família dele naquele momento, que, né, que o acolheu, devido a Abigail, era, né, o Zacarias e a Ruth, né? Que tinham trazido com ela Abigail lá de Corinto, né? Quer dizer, foi adotada ali, e ali se sentia, né? Aonde aí, olha só, entra o trabalho de Abigail. A Abigail super sensata, né? Super calma e também entendia demais da Torá, né? Das leis, dos profetas, dos escritos, você sabia raciocinar. Vamos lá. Depois de aliviar-se um tanto dos pensamentos sombrios que o atribulavam, graças ao carinho da noiva amada, por ela, em, por ela em estado a dizer os motivos de tamanha preocupação, narrou-lhe os acontecimentos da véspera, acrescentando: esse Estevão pagará caríssimo a humilhação que pretendeu infligir-me publicamente. Não foi a intenção, né? Mudando os fatos, né? Oi? Está mudando aí a narrativa. É claro. Interesse pessoal. Exatamente. Ele que foi lá, É. né? E outra, não é publicamente, foi lá na meia dúzia lá do que ele não desconsiderava aquela pessoa, quando chegou lá ficou ironicamente olhando, pobre, velho, criança, doente, não é isso? E agora já passaram a ter valores para ele, né, alimentar o desejo dele de vingança, né? Olha só como é que as coisas são, né? É igual na Revolução Francesa. Aos amigos, tudo, aos inimigos, rigor da lei. Isso, é igualzinho. Só faltou Para tu cantar. ver como é que as coisas se repetem, né? É, Seus raciocínios sutis podem confundir os menos argustos, e necessário é fazermos preponderar nossa autoridade em face dos que não têm competência para versar
os princípios sagrados. Hoje mesmo conversarei com alguns amigos relativamente às providências que nos cumpre tomar. Os mais tolerantes alegam o caráter inofensivo dos galileus, pacíficos e caritativos, mas sou de opinião que uma ovelha má põe o rebanho a perder. Laranja de taco, né? É laranja podre. É. Né? Lá em cima fala um negócio legal, né? Em face dos que não têm preponderar nossa autoridade em face dos que não têm competência para versar os princípios sagrados. Algumas coisas não mudaram até hoje, né? Em relação à religião. Mas vamos lá. Acompanho-te na defesa das nossas crenças, advertiu a moça satisfeita. Não devemos abandonar nossa fé ao trato e ao sabor das interpretações individuais e incompetentes. Bem, isso foi ela falando, deve ser chato, cara. Pô, vamos mudar de... Eu acho que ela não sabia muito, não conhecia muito bem os galileus e os que... Ela vai conhecer quando ela adoecer, que ele abandonar ela lá no apedrejamento de Estevão, e aí o velho Ananias aparecer lá e consolá-la. Ananias que vai ser o amigo dela durante meses, né? Mas vamos lá, você vai lá na frente também. Depois de uma pausa, se Gesiel estivesse conosco, seria teu braço forte na exposição dos conhecimentos sagrados. Certamente ele teria prazer em defender o testamento contra qualquer expressão menos razoável e fidedigna. Olha onde estava o Estevão. Combateremos o inimigo que ameaça a genuinidade da revelação divina, exclamou Saulo, e não cederei terreno aos inovadores, incultos e cavilosos. Esses homens são muitos? Perguntou Abigail apreensiva. Sim. O que os torna mais perigosos é o mascararem as intenções com atos piedosos, por exaltar a imaginação versátil do povo com pretensos poderes misteriosos, naturalmente alimentados à custa de feitiçaria e sortilégios. Parece o espiritismo no início, né? Então, há um tempo atrás. Hoje até que, graças a Deus, né? Hoje eu estava, só uma pausinha, eu estava conversando com um motorista de caminhão, aí, conhecido meu, antigo, né? Eu falei, não, ele é evangélico, legal. Aliás, foi lá, me pediu uns pedaços de lenha, né? Para fazer uma fogueira lá na igreja dele. Não sei o que é que eles vão queimar lá. Não falando, não vai queimar ninguém, não, pelo amor de Deus. Isso aí foi na Idade Média, né? E ele falando, você não minha Fiz a pergunta. Olha só o que ele falou para mim. Ele falou para mim, ele é evangélico legalzinho mesmo, tá? Ele falou assim para mim, não, que minha sogra falou que a minha esposa é a reencarnação não sei de quê, né? Que foi referente a esse lance né? Eu fico olhando assim, bom, ó, tem um evangélico já está falando em reencarnação. Mesmo que não entenda o processo aquilo que a gente fala, já é uma semente para um evangélico e a sogra dele também é evangélica. Eu achei muito legal, fiquei calado também para não, né? Então, né, hoje está mudando. Graças a Deus a informação, principalmente aqui no Brasil, que se fala muito sobre isso, né, que é o país que tem o maior número de espíritas do mundo, né? E simpatizantes. Quer dizer, está entrando, vai entrando, né? Está entrando na massa aí, graças a Deus, né? É isso aí, né? Vamos lá vendo com os tempos que não existe nada de poderes misteriosos, feitiçaria, nada disso, que são coisas, para quem não sabe o que é, né? Realmente é mistério. Alguém quer falar? Vamos lá. Em qualquer hipótese, advertiu a jovem depois de refletir um momento, convém proceder com serenidade e prudência, para evitar os abusos de autoridade. Quem sabe são criaturas mais necessitadas de educação que de castigo. Pensamento é espírito, né?
Ela pensa de outra forma. Não é castigar, é educar. Olha só que pensamento há 2000 anos, né? É. É o nosso problema hoje, a gente não fala o tempo todo. O problema é educação, o problema é educação. Sim, já pensei em tudo isso. Aliás, não pretendo incomodar os galileus simplórios e despretensiosos que se cercam em Jerusalém de inválidos e doentes, dando-nos a impressão de loucos pacíficos. Contudo, não posso deixar de reprimir o orador, cujos lábios, a meu ver, destilam poderoso veneno no espírito volúvel das massas, sem consciência perfeita dos princípios esposados. Aos primeiros, importa esclarecer, mas o segundo precisa ser anulado, visto não se lhe conhecerem os fins, quiçá criminosos e revolucionários. Olha a ideia, né? O segundo sol, né? Difícil de compreender. E até na música fala, o telefone irá tocar, né? Eu sempre me lembro disso, né? Que esse telefone irá tocar, aquele barulho estridente, né? Incomoda. Até a pessoa começar realmente a pensar naquilo. Bom, vamos ler só mais esse parágrafo, esse tracinho aí, esse travessão aí. Não tenho como desaprovar as tuas lições, concluiu a jovem condescendente. Bom, ela concordou com ele porque estava muito chato, entendeu? Ou, pelo amor de Deus, vamos mudar de Tudo bem. Como eles vão mudar de assunto, a gente para por aqui, né? Então, é agora entrar já no cinério o assunto, tá? Para a próxima aulinha, né? A gente vai, já começa no cinério, já vamos conhecer Gamaliel, que foi um dos grandes sábios naquela época, até hoje, é muito bem lembrado em Israel, né? Em Jerusalém, tá? E tá? O estudo continua. Daqui 15 dias de novo, hoje é dia... Hoje é dia... 4. Dia 11, dia 18. Dia 18, é o próximo estudo, né? Então tá. Isso. Dia 18. A semana que vem é maior. Então, a gente parou onde está escrito, em seguida, como de costume. Marcaram? Página no velho 99. Poxa, nós andamos 5 páginas hoje, hein? E no novo é 90. Até o final do ano esse livro acaba. São 5 páginas. Isso aí era para ver. Isso aí é curiosidade para ver o que ia acontecer no embate entre Estevão e Saulo. Pois é. Vamos correr para ver o que vai acontecer? Qual torcida, né? Tá todo mundo. Não, quando fala que o circo vai pegar fogo, todo mundo quer saber. Pessoal, eu vou ter que sair, vou ter que dar remédio pro meu pai e tudo mais, tratar dele para botar na caminha. Bom final de semana, Zé Roberto. Vocês também, tudo de bom, muita paz. Obrigado aí mais uma vez. Fiquem com Deus. Tchau, beijo. É outro, tchau. Bom, gente, alguém mais quer comentar mais alguma coisa?